Para as gerações mais recentes, a palavra Spectrum é bem capaz de soar uma nova marca de smartphone ou uma plataforma digital. Mas a verdade encontra-se bem mais longe, mais concretamente no tempo. O tempo do Spectrum já lá vai, mas para quem passou por esses anos dourados da computação, nunca irá esquecer a primeira vez que digitou load aspas aspas ou perdeu mesmo a cabeça com a mensagem Tape Loading Error. O Museu da Pedra em Cantanhede é um local de passagem obrigatório para todos os fãs do ZX Spectrum, que queiram recordar alguns dos bons momentos passados à frente deste microcomputador que se tornou num fenómeno nacional. Hoje, os dispositivos tecnológicos de bolso são mais potentes que os computadores pessoais de há poucos anos atrás. Mas o mundo nem sempre foi assim. A Camões TV recuou à década de 80 do século passado e ficou a saber quem é João Diogo Ramos, curador da exposição Load aspas aspas. O João Ramos é um jovem de 41 anos, nascido em Cantanhede, precisamente, e que se tornou engenheiro informático muito pela influência dos computadores que estão aqui agora expostos. Fui muito influenciado por ter familiares que me incentivaram, por ter um tio que me trazia todas as grandes novidades, é um apaixonado de eletrónica e, portanto, sempre tive, por essa convivência, sempre tive a possibilidade de ter acesso às coisas e, naturalmente, enquanto uma criança curiosa, gostava de perceber como é que as coisas funcionavam. Portanto, tinha uma caixa mágica à minha frente, que dava para jogar, sim, mas que dava para fazer muitas outras coisas e, portanto, eu sempre tive um bocadinho aquele bichinho da descoberta e, portanto, para mim tornou-se muito óbvio que eu iria estar ligado a esta área ao longo da minha vida. Nós temos este computador, este ZX Spectrum, que nós se calhar pensamos já é um computador, não, são muitos computadores, é uma família de computadores. Isto foi inventado em Inglaterra nos anos 80, no início dos anos 80, começou um bocadinho nada antes, e portanto há aí uns antecessores do Spectrum feitos por esta empresa que é a Sinclair, que foi quem os desenvolveu, criada por um inglês chamado Clive Sinclair, e portanto eles fizeram estes computadores e tiveram sempre a visão de que para isto se tornar uma coisa mais mainstream, mais disseminada pelas pessoas, era preciso que o preço fosse acessível. E, portanto, o Clive Sinclair, em 1980, define o objetivo de lançar um computador abaixo das 100 libras. Esse computador é desenvolvido, chama-se o ZX80, precisamente por ser, por um lado, 1980, por outro lado, porque o processador destes computadores chama-se Z80, um processador que ainda hoje é utilizado em diversos aspectos. E, portanto, este computador é, então, o primeiro computador a preto e branco, com características engraçadíssimas do tipo, quando se carrega numa tecla o ecrã pisca, porque tem a ver com as limitações do mesmo, mas o primeiro computador que começa realmente a ter sucesso a nível de volume é então o ZX81, que está ali com o número 3 e que muitas pessoas já reconhecem porque muitas pessoas antes do Spectrum tiveram um computador daqueles. Mas portanto é um computador ainda a preto e branco até que finalmente surge então o Spectrum em 1982. Poderia chamar ZX82, mas por causa de ter a cor foi então chamado ZX Spectrum. Estes computadores conseguem este feito porquê? Primeiro porque se ligavam a um gravador, que era uma coisa que já existia em casa das pessoas genericamente, e depois se ligavam à televisão. E portanto tudo isso permitiu baixar o custo do equipamento e torná-lo mais acessível. E numa feira de velharias em Coimbra comprei então um destes computadores e pô-lo a funcionar e nesse momento decidi, ok, não, eu vou colecionar isto, colecionar não para dizer que se tem, colecionar com o intuito de preservar a história. E depois por outro motivo, porque há e nem toda a gente sabe disto, mas Portugal teve um papel muito importante nesta revolução que começou nos anos 80, por causa da ligação desta empresa então inglesa Sinclair a uma outra empresa chamada Timex, americana, mas que tinha um polo de desenvolvimento em Portugal e, portanto, eu depois posso falar melhor sobre isso. Esta vitrine é do Made in Portugal. Nem todos os computadores que aqui estão são feitos em Portugal. Parecem, mas não. Aqui temos um modelo que se chama Timex Sinclair 2068. É um computador americano. Isto foi preparado em 82, se não me engano, e em 83 a Timex desistiu desta área de negócio, a Timex americana. Então o que aconteceu? Como estava a haver muito sucesso com isto em Portugal e havia capacidade para desenvolver estes computadores em Portugal, os portugueses pegaram na ideia e desenvolveram computadores mais avançados ainda com base nessa ideia. E isso deu origem à linha então que se chama Timex Computer. Portanto, quando algum de nós se lembra, eu tive um Timex, se foi em Portugal,
de certeza que o que teve foi um Timex Computer, e isso nota-se aqui nos labels dos computadores. Fizeram primeiro, então, o 2068, fizeram em prateado e em preto, depois fizeram uma versão mais simplificada, que é o 2048, está aqui no centro, e os portugueses começaram a exportar estes computadores para a Polónia. E, portanto, este computador que aqui está é a primeira edição do modelo polaco, se chama UK 2086. O UK vem de Unipol Brito, que é o nome da marca Computer, com capa, e, portanto, é um modelo que está em exposição. Mas isto não é a história da computação. Isto é a história do Spectrum, é a história de tudo o que a empresa Sinclair e Timex fez relacionado com estas áreas. E estamos a falar, eu falei uma empresa, não é uma empresa, é um conjunto de empresas. Estamos a falar de empresas que fizeram calculadoras, fizeram rádios, fizeram aparelhos de alta fidelidade, fizeram veículos de transporte elétricos em 1980. E tudo isso tem bocadinhos que estão aqui expostos. O Sinclair foi líder da produção de calculadoras antes dos japoneses virem para cá. E, portanto, há inúmeras calculadoras, modelos muito bonitos. Está aqui a Sovereign, uma homenagem feita, e aqui está o modelo prateado. Existem muitas outras que não estão aqui por uma questão de espaço, mas, portanto, calculadoras e os ínfimos televisores de bolso, em que é preciso não esquecer que um televisor de bolso, na altura em que a tecnologia que existia, os CRTs, os tubos de raio catódicos, que pressupõem uma profundidade grande, obviamente isto nunca ia ser uma coisa de muito bolso. Ter uma coleção destas fica muito caro? Depende de quão maluco nós somos. E eu sou bastante. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É óbvio que há aqui muitas coisas que estão em exposição que só são possíveis precisamente por eu colocar um bocadinho dessa saudável loucura nas coisas. Ou seja, nós temos aqui computadores do Egito, nós temos aqui computadores da Argentina. Porquê Argentina? Porque foram produzidos em Portugal. O que nós temos aqui são desde Spectrums argentinos, e este no centro diz por trás Made in Portugal, portanto este ainda foi montado em Portugal, na Caparica. Portanto, era na fábrica da Timex que estes computadores eram montados e enviados. Estes dois são clones do Spectrum brasileiros. Este é um clone do Spectrum espanhol. E um Spectrum parece igual a todos os outros, mas é egípcio, veio do Egito. A particularidade deste é que o distribuidor no Egito mandou alterar o computador de modo a que ele permitisse escolher, tem aqui um interruptorzinho que permite escolher se deve funcionar normalmente como o Spectrum normal, portanto em inglês, ou se deve funcionar com caracteres árabes. E, portanto, da direita para a esquerda, e se virem com detalhe, temos os autocolantezinhos dos caracteres árabes nas teclas. Portanto, isto tem tudo a ver, obviamente, com o grau de seriedade que nós queremos colocar nas coisas. Como eu decidi que isto não era para ser apenas mais uma coleção, e, portanto, dentro das coisas que me interessam, eu tentei que ela fosse o mais completa possível, e é esse o meu objetivo. Portanto, aí obviamente dá algum trabalho. Mas com vontade e sabendo uma coisa que é tão verdadeira e tão adequada a esta entrevista hoje, que é, há um português em todo lado, eu desenrasquei-me sempre. E foi assim que eu me desenrasquei sempre. Aliás, no Canadá concretamente não há uma ligação tão grande a isto, mas por exemplo eu tenho amigos, tenho família a viver no Canadá, mas tenho também amigos a viver na América que já me receberam vários computadores lá e que depois me enviam para tornar o processo mais simples. João, voltando agora à máquina em concreto, ao Spectrum, uma máquina que não nasceu com a componente lúdica, digamos assim. Isso mesmo. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem, ou seja, a visão do Clive Sinclair, e o Clive Sinclair é uma pessoa que, à semelhança de muitos outros, não foi para a universidade por opção, mas uma pessoa muito boa, com um coeficiente de inteligência muito elevado e uma pessoa muito boa em física e matemática. E estamos a falar de uma altura em que a visão dele era as vendas por catálogo. Tanto que estes computadores ao início eram vendidos em kit. Temos aqui um Spectrum construído em casa e o motivo dele estar aqui são dois. Por um lado foi montado pelo meu tio, a pessoa que eu referi, que me proporcionou muitas destas experiências ao início e, portanto, tem esse valor sentimental para mim, mas também para recordar que isto são computadores que vinham muitas vezes em kit, os primeiros modelos, pelo menos, e, portanto, depois já eram montados e, portanto, lá está a ligação à eletrónica, aos rádios amadores e tudo isso.